Desculpa também se houver um pouco de barulho, por causa que as crianças já estão para chegar da escola. Bom, o Mauro deve ter feito a apresentação, né? Então, vocês viram que eu gostei muito da metáfora do parafuso que não se encaixa do Alessandro, e eu sou o parafuso que não se encaixa. Vocês viram que eu tenho uma formação como policial militar, né? Eu sou tenente-coronel aposentado da Polícia Militar. Isso me trouxe uma série de. Eu não posso reclamar de prejuízos financeiros, porque ó, minha aposentadoria, quem paga as contas em casa é o coronel. Mas eu trouxe uma série de prejuízos para a minha carreira acadêmica, e a minha carreira acadêmica trouxe uma série de prejuízos para a minha carreira policial. Quando eu entrei nos dois, eu sabia que havia uma certa colisão e eu teria prejuízo dos dois lados. O que eu quero dizer com isso é que logo no final do doutorado, vocês vão aprender uma coisa que vocês têm que qualificar o doutorado de vocês, que é uma etapa acadêmica. O que seria qualificar? É fazer uma divulgação do seu trabalho. Então, para o campo da divulgação, logo depois do doutorado, esclarecer só um aspecto com relação à tese, né? Eu dividi a tese, eu conversei com a Betinha antes, para pegar a data certa em que eu deveria fazer o depósito da tese. Porque quando você faz o depósito, tem um período certo que você libera uma vaga, a sua bolsa, você vai liberar para a próxima turma para que ela comece. Eu defendi no primeiro semestre, para que a turma do segundo semestre pudesse já pegar essa bolsa de vez. Então, eu fiz a conta certinho, com a Betinha, era uma data em maio, acho que era dia 21 de maio, eu precisava depositar para que houvesse esse tempo. Fiz o depósito, eu estava em fase final de aposentadoria na polícia. Então, já estava no período dos afastamentos para me aposentar. Então, fiz esse processo, defendi a tese. Na sequência, entrei no processo de passagem para inatividade na polícia. E eu fui fazer a qualificação da minha tese. Eu fui para o CIELA, né, o 13º CIELA, o 13º Congresso Ibero-Americano de História da Educação Latino-Americana. Foi o 13º CIELA, aonde a Terezinha, eu vi que ela ficou meio desconfortável, né, com a função de coordenadora de mesa. Olha, eu fui coordenador de mesa de eventos, já de uns 10 eventos, então, só que não nesse caso virtual, né, eu tinha a plaquinha para levantar, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, acabou o tempo. Então, eu tenho alguma experiência com esse negócio de coordenar mesmo, essa atividade meio chata. E eu fui para o CIELA, fui coordenador de mesa no CIELA e fiz a apresentação da minha tese. Na sequência do CIELA, eu participei da AMPU, que foi o 24º Encontro Regional da AMPU, e entrei num simpósio do IEB, né, Instituto de Estudos Brasileiros, para fazer a divulgação, um simpósio sobre o uso de arquivos na pesquisa. Esse simpósio foi muito interessante, porque foi lá que eu aprendi esse negócio, né, de você, quando a sua pesquisa te choca, a sua tese inicial não se comprova na sua pesquisa, eu tive um professor que falou, isso significa que você fez uma boa pesquisa. Você teve que redirecionar seus trabalhos porque a sua hipótese inicial não se confirmou. Foi nesse simpósio, foi o Júlio Agrino Cropa que me falou isso, mas foi bem interessante. E como não tinha, tem uma característica muito específica, naquela época eu era proibido de acumular funções públicas. Então, eu não podia prestar um serviço público por causa da minha aposentadoria. Eu não poderia receber dois proventos. Então, eu já falava, bom, não tenho espaço para na universidade pública, vou para a universidade privada. Aí eu separei até aqui para vocês a crueldade do sistema. Porque o que aconteceu? Vocês estão sofrendo consequências desse processo agora. Eu não sofri a consequência que vocês sofrem agora, mas estou sofrendo outros tipos de consequências desse processo. O Plano Nacional de Educação de 2001 a 2010, ele previu o aumento de 5% ao ano das vagas de doutores na educação superior, visando que a gente preenchesse com no mínimo 75% de doutores à educação superior, o ensino superior no Brasil. Tranquilo. A meta do Plano Nacional de Educação de 2001 a 2010 era só 5% de doutores. No plano de educação, ficou um período sem. Exatamente neste primeiro plano de educação foi quando eu prestei para o mestrado. Então, eu entrei numa das vagas de bolsas que tinham por conta do Plano Nacional de Educação. A CAPES tinha mais bolsas, visando fomentar a pesquisa, e eu entrei nesse período. Quando eu prestei o doutorado,
já estava começando a cair o número de bolsas, mas já havia sido feita a discussão do Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, essa discussão começou em 2010, e ele já estava se consolidando. E já tinha essa previsão de que havia uma meta de colocar 75% dos professores de educação superior como mestres e doutores, sendo que, no mínimo, 35% doutores. Por isso, ainda haviam bolsas. Então, muito bem falar. Eu entrei numa época que tinha bolsas. Tanto no mestrado como no doutorado, eu entrei já com a bolsa. Eu não usava bolsa integral, usava bolsa taxa, que é uma bolsa mais fácil de sair, mas eu entrei com alguma bolsa tranquilo. Este plano, ele também tinha essa meta 13 do plano atual, né, o que está em vigor, 2014, 2024, que para a educação superior. Porém, tem a meta 16, que fala que é para ampliar o número de pessoas com pós-graduação em educação básica. Tá bom? Isso enseja que em uma série de concursos que os senhores estão prestando para a educação básica, a titulação pesa muito. Bom, com a educação superior, o que aconteceu após o golpe de 2016? Após o golpe de 2016, houve toda essa série de problemas do governo Temer e o atual governo, e que a gente vai falar que o ministro da Educação lá, o Weintraub, não fez nada, não, ele fez muita coisa. Vocês que não prestaram atenção no que ele fez. Ele ampliou em muito a educação à distância para a educação superior. As portarias que autorizavam ampliar a carga horária da educação à distância nos cursos superiores. Isso detonou com as vagas para professores da iniciativa privada, nas universidades privadas. Aí gerou um sistema que é bem interessante. Você ter o título de doutor agora significa que você não conseguirá um emprego. É muito difícil você conseguir um emprego numa instituição privada. Porque eles estão preferindo contratar especialistas. Então, aquela meta do Plano Nacional de Educação já é. E nesse inteirinho, eu sou um recém-doutorado, estou nesse caminho aí. Resolvi falar, quer saber, eu vou prestar concurso público, vou me barrar por acúmulo de função, vou tentar entrar com uma ação e vamos ver que bicho vai dar. Eu fui prestar 2 concursos de Universidade Federal, um em Campina Grande e outro no Triângulo Mineiro, ser doutor, né, recém-doutor, tranquilão, tá, vou lá, 20 candidatos por vaga. Fui lá no primeiro no Triângulo Mineiro, deve ser uns 20 candidatos por vaga, é puxado, mas vai dar para prestar. Cheguei lá, eram 96 candidatos por vaga. Era uma vaga para doutor e 96 doutores. Desses 96 doutores, mais ou menos 60 já eram professores de universidades federais, que estavam querendo ser movimentados para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eita. Então, fui fazer a prova. Eu fiz a prova, uso de material didático de história. Eu tive ela para Circe. Saí da prova, quem acompanhou meu Facebook, saí da prova dando risada, detonei na redação. Fiquei em terceiro lugar. Minha nota foi 6, 8, alguma coisa. A nota de corte eram 7. Só passaram 2. Curiosamente, os 2 professores já de universidades federais. Então, eu já senti a paulada no concurso, nesse do Triângulo Mineiro. O de Campina Grande, o Alessandro tá aí, eu fui para Campina Grande prestar o concurso, quando eu me inscrevi, o cara da secretaria olhou a documentação, me inscrevi pessoalmente. Pô, tu é de São Paulo, só é pena, você perdeu a viagem. Ah, por que eu perdi a viagem? Você não vai passar. Ah, porque só vai entrar gente da Federal de Sergipe. Como é que é? Eu prestei a prova e entrou Federal de Sergipe. Mas, paciência. Nesse inteirinho, a tal rede de sociabilidade, a Betinha me mandou um e-mail. Me mandou um e-mail sobre um concurso para professor temporário da Universidade de São Paulo. Mandou esse e-mail que ela manda circular para a gente, um processo seletivo para ser professor contratado, professor temporário. Prestei o processo seletivo. Prestei, aí por sorte minha, só fui eu e mais uma moça que precisava na condição temporária e tal. Acho que foi no mês de janeiro, foi no final do ano, comecinho do ano, muita gente não quis prestar, fui eu, uma moça. Não preciso dizer que a pessoa que prestou comigo, ela tinha experiência da coordenação de pós-graduação há mais de 20 anos de universidades particulares. Prestou junto comigo. Eu falava, tá lá, prestei, passei. Ela não passou, eu passei, fui selecionado. Aí eu vou tomar posse, tem que fazer a declaração de acúmulo de cargo. Eis que já fala, você tem que aguardar, que você não pode assumir porque você tem acúmulo de cargo. Então, tem que aguardar o parecer da reitoria, do departamento jurídico da reitoria da Universidade de São Paulo. Então, aguardei, demorou umas 2 semanas. Nesse inteirinho, a gente conhece um pessoal, por causa do grupo de pesquisa, as tais redes de sociabilidade, a gente conhece alguns professores dentro da Universidade de São Paulo. Houve um movimento para anular o processo seletivo que eu ingressei, porque eu era coronel da PM.
Aí me contaram, ó, o pessoal lá que me conhecia, é legal, tá. Bom, aí me ligaram e falaram, olha, vai ter que anular o seu processo seletivo, porque somente uma pessoa tinha se inscrito no prazo regular, e o prazo tinha sido prorrogado. Eu falei, tudo bem, né? Eu acho legal, né? Porque eu falei, essa pessoa pode entrar com uma ação. Eu acho legal, porque essa única pessoa sou eu. Porque eu me inscrevi no prazo regular, eu não me inscrevi na prorrogação. Bom, passou e ingressei no campo acadêmico, para dar aula na Universidade de São Paulo. Aí nós vamos ver a realidade de ser professor universitário. Então, primeira coisa que eu já vou dizer para os senhores, eu gosto muito de dar aula. Eu dou aula em cursinhos populares, por conta da minha profissão, não podia dar aula na escola pública, mas dei muita aula em cursinho, eu adoro dar aula. E uma das coisas que menos é valorizada no ensino superior é dar aula. O que é mais valorizado é a sua produção acadêmica. E a sua produção acadêmica, ela não tem que ser só quantitativa, ela tem que ser qualitativa. Então, eu encaminhei um artigo, e aí teve até uma discussão recente que vocês tiveram, no grupo T, em relação ao projeto de lei que queria criminalizar o pessoal pareceristas, que no parecer induzem quem está encaminhando um artigo para publicação a citar o material deles. Eu sei disso porque eu sofri isso. Encaminhei artigos para publicação e que eu recebi o parecer do cara me indicando bibliografia, como minha área de pesquisa é muito específica, o cara me indicando bibliografia, e eu disse, é o cara que o parecerista está me dando a bibliografia dele para que eu indicar, por causa da tal bibliometria. Então, você tem os pareceristas, querem que você citem eles para que eles apareçam citados no Google Analytics, essas coisas. Então, eu já vi que o negócio, você tem que ter uma quantidade de artigos publicados altos e em revistas altamente qualificadas. Então, dá uma notícia para vocês. Um artigo numa revista Qualis A1, vou ser sincero, para muito concurso, pesa mais que a sua tese. Um só numa Qualis A1, que é difícil conseguir publicar numa Qualis A1. Principalmente se você não estiver ligado, esse que é cruel do sistema. Se você não está ligado a um programa de pesquisa de pós-graduação, é muito difícil você coordenar, ter material para fazer essa publicação, apesar da avaliação ser certa. Mas fui tocando, publiquei um ou outro artiguinho e entrei no escopo aí de ser parecerista de revistas. Você vai fazendo um registro em revista e vai recebendo os pareceres, e não faço essa prática de indicar. Aliás, eu nunca indiquei meu material para nenhum parecer, já indiquei material de vocês. Olha, a tua análise do jornal O Estado de São Paulo, dá uma olhada na tese do Samir, foi até um caso específico, estou vendo o Samir aqui, ou no trabalho do Wagner, que era um artigo que me deram sobre o jornal Estado de São Paulo. Dá uma olhada nessa dissertação de mestrado, nessa tese que fala sobre esses jornais. Mas o meu material mesmo eu nunca utilizei. E aí, um dos produtos que eu tenho feito é essa produção de artigo. A gente vai tentando publicar artigos em revista, a gente vai dando parecer, vai publicando artigo em revista. Artigo em revista é um negócio complicado, porque é demorado, é lento, você acha que o artigo vai sair em um semestre, o negócio demora 2 anos, nós estamos em período de avaliação das revistas, encaminhei um artigo meu para uma revista A2, todo feliz, a revista na avaliação caiu para B4. Ou seja, eu incinerei o meu artigo. Outra coisa que eu recomendo para vocês. Então, um conselho: quando forem publicar artigo, vai no teto, vai no topo, vai nas A. Porque a chance de você ser reprovado, você vai numa B1, o cara vai te reprovar, põe numa A, que pelo menos vai vir com a correção para você expor para outra revista. Agora, se te aprovarem lá, pesa muito. A tua vida acadêmica é muito pesada, muito avaliada por conta disso. Uma vantagem da Universidade de São Paulo, que não é das universidades federais. A Universidade Samuel, de São Paulo. Samuel, 5 minutos. A Universidade de São Paulo não avalia teu currículo produção científica. Você tem avalia para produção científica, mas você tem uma possibilidade de defender a sua produção. Então, quando você presta um concurso para a Universidade de São Paulo, além da sua produção, você pode defender. E eles valorizam a questão também da extensão. Então, no último concurso que teve no meu departamento, o Daniel Cara, que foi candidato a senador pelo PSOL, prestou e passou. Agora ele é professor do EDA, que é o Departamento de Economia, Administração e Educação da FEUSP. O que ele chegou na final lá dos dois, eu acompanhei, eu não posso participar, né, mas eu acompanhei um pouco as discussões, foi considerar também a reação da extensão, o trabalho de extensão que o Daniel tem, trabalhando
Ele tem uma série de ONGs que ele trabalha com relação à questão da educação. Então, isso pesou. Mas lembre-se, isso é a Universidade de São Paulo que tem essa questão de avaliar. Você defende o seu currículo, você defende a sua produção acadêmica, e que o EDA leva em consideração essas coisas. Outros departamentos, como o EDM, que é o das metodologias, ou o EDF, que é dos fundamentos da educação, não levam tanto em conta isso. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Que mais que eu posso falar sobre como a vida é dura? Eu pensar, vou sair otimista? Não, a vida é bem dura num recém-doutorado. Paralelo a isso, eu tenho participado muito de coisas que eu gosto, né? Avaliação de feira de ciências de escola técnica. O Marcelo, uma vez me convidou para dar uma palestra na escola que ele dirigia, depois eu participei da feira de mostra de ciências da ETEC de Suzano, eu participo com frequência, eu sou um dos avaliadores do Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP, que eu acho muito legal essas participações, então, esse tipo de evento. Então, isso é bem bacana, e por conta da... meu, né? Eu sempre continuo estudando, apesar de você ter outras tarefas de pesquisa, eu sempre gosto de fazer um curso. Eu fui fazer um curso na UFSCar de uso de tecnologias na educação. Eis que, com a crise da pandemia, a Universidade de São Paulo, ninguém sabia, poucos professores sabiam operar sistemas digitais de comunicação. E eu passei a integrar, então, o grupo de apoio às estratégias digitais da FEUSP, o GAET. Isso mudou meu foco de pesquisa. Eu pesquisava ensino militar, não. Hoje eu mudei totalmente meu foco de pesquisa. Eu estou pesquisando agora o uso de tecnologias na educação, uma análise crítica do uso de tecnologia na educação, o quanto isso pode precarizar a vida do professor, ou o quanto isso pode melhorar as condições de educação. É um grupo de análise crítica que está sendo montado. E estou mudando o foco, então estou trabalhando com aspectos históricos, sociais e políticos, ao EHPS, da educação com o uso de tecnologias, e eu estou partindo praticamente do zero. Fora isso, prestei um concurso para educação básica, passei para ser professor efetivo aqui da Praia Grande, lembra que eu tinha falado para vocês, né? A educação superior está muito difícil, mas está em um lugar onde você é muito valorizado e a sua titulação pesa muito é na educação básica. Aí eu passei, estou na nomeação e vamos ver o que o futuro mostra para mim aí. Bom, obrigado, Samuel. As suas considerações são muito didáticas, não é? Porque elas podem orientar aí os que estão galgando essa mesma trajetória, não é, de formação acadêmica, que certamente as pessoas que estão presentes aqui, muitas delas estão em processo de formação, né, ou são mestrandos, ou são doutorandos, não é? Eu acho que esta mesa, ela contribui sobremaneira para que as pessoas possam refletir, não é, sobre a função, não é, da pesquisa acadêmica, da vida acadêmica, da trajetória da produção científica, da atuação, não é, no campo do ensino superior, e obrigado aí pelas suas considerações, tá bem? As perguntas podem ser feitas, não é, pelo nosso bate-papo, não é, que após as explanações, as comunicações, nós vamos encaminhar as questões para os nossos convidados. O segundo convidado desta tarde é o professor doutor Samir Amarad dos Santos Mustafa, não é? Ele é professor de educação infantil e de ensino fundamental na Prefeitura Municipal de São Paulo desde 2010, não é? Formado em pedagogia pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie, no ano de 2010, pós-graduado em gestão da educação pública pela Unifesp, mestre pelo Programa de Educação, História, Política e Sociedade, da PUC São Paulo, doutor pelo mesmo programa, não é? Na linha de pesquisa, Educação Brasileira, Produção, Circulação e Apropriação Cultural. Participa como pesquisador do grupo de pesquisa História das Instituições e dos Intelectuais da Educação Brasileira e do projeto de pesquisa coletivo História das Instituições Educacionais, Intelectuais, Políticas e Práticas. Tem experiência na área de educação, com pesquisa com ênfase em História da Educação.
Ele atualmente trabalha no Núcleo Técnico de Currículo da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação do município de São Paulo. Este é o Samir. Por favor, Samir. Opa, Mauro. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Sim. Opa, então vamos lá. Só agora que eu consegui testar o microfone, a gente fica nessa angústia. Será que vai funcionar bem o áudio, né? Então vamos lá. É um prazer participar dessa mesa, dessa inovação esse ano, né, no nosso grupo. Isso prova como que o GP tem crescido e como as trajetórias estão sendo tecidas, né, estão sendo trilhadas. Agora, doutores falando um pouco das suas experiências para os pesquisadores que estão nessa jornada. É muito bom rever vários amigos que estudaram comigo ao longo desse encontro, conhecer novos pesquisadores do programa, pesquisas muito boas, ricas, inovadoras. A gente que estuda e pesquisa a área, a gente nota o quanto que o programa dá abertura para essa diversidade de pesquisas, como a gente pôde acompanhar ao longo desses 2 dias de encontro. Então, parabéns a todos que apresentaram, ao pessoal da organização, o Robson, que fez a parte de divulgação. Então, realmente o nosso grupo é diferenciado, né, e como o Mauro e o Daniel acolhem e dão espaço para nós. Isso, desde o meu mestrado, quando eu entrei em 2012, eu posso falar sem nenhuma dúvida. Bom, muitas coisas que talvez eu ia falar, o Samuel citou, né, pela sua fala, na sua trajetória, algumas dicas até, né, então vou evitar repetir, e o Eduardo, que é o último, que se vire para não ficar repetitivo do que eu vou falar também, né. Bom, eu vou colocar uma apresentação, deixa eu ver se eu vou apresentar agora. Não, deixa eu ver. Não estou conseguindo apresentar agora, né? Apresentar agora uma janela. Uma janela, isso. Pus a tela inteira, por isso que não Mas já estava dando tem que certo. estar o arquivo aberto, né? Então peraí. Desculpa o probleminha. Mas assim, enquanto isso eu vou falando, acho que agora já o arquivo está abrindo, né? Mas eu tive uma angústia, a fala do Samuel vai muito ao encontro do que eu vou falar, porque dá aquela angústia quando a gente termina essa trajetória, 7, 8 anos de estudo, de pesquisa, dá aquela sensação, ao mesmo tempo dá um alívio, terminamos esse trabalho, essa dedicação, temos um produto final, a tese, a dissertação, mas e agora? Né? E é interessante que um dos participantes além do Mauro e do Daniel, sempre acolhedores, porque em geral a gente não são só louros, né, na defesa, na qualificação, né, a gente apanha muito e aprende muito, claro, mas um dos participantes, o professor que participou da comissão, né, o João do Prado, falou uma frase que me marcou muito, né? Falou, um doutor não é para ficar por aí solto, né? Tem que apresentar, tem que atuar. Agora você é um doutor, né? E de fato, né, isso me marcou, né, quanto que é importante a gente estar atuando em diversos espaços. Eu tenho uma trajetória, né? Bom, acho que agora vai abrir. Eu tenho uma trajetória já de 10 anos na compartilhar. Foi? Está indo, Samir. Você compartilhou a apresentação. Está a sua foto aqui para nós. A sua imagem. Eu acho que ele Samir congelou. perdeu a conexão, né? Tá congelado aí. Como fazemos? Nossa assessoria técnica, por favor. Sim, Mauro, vamos ver o que fazer, porque acho que travou lá.
na conexão dele. Que ele congelou e que travou eles fazendo o upload da apresentação dele. Ele voltou, não tá voltando. Tá voltando. Tá indo, beleza. Ô, Samir, a sua conexão local tá bastante limitada. Não estamos conseguindo ouvi-lo, você está congelado. E agora? Parou de novo. Bom, Agora acho que caiu. ele saiu da reunião, né? Vamos aguardar uns minutos para ver se ele volta. Voltou? Está sem som, Samir? Está sem som. Agora sim. Agora sim. Peço mil desculpas, caiu o meu Wi-Fi aqui de casa. Tive que conectar de novo, justo no momento que não deveria acontecer uma coisa dessas, né? Bom, tranquilo, vou tentar de novo. Se não der certo, eu só vou apresentar sem mostrar os slides. Eu vou falando, né? Eu vou tentar rapidamente compartilhar. Agora foi, Samir. Agora foi? Beleza. Tá aparecendo os slides, né? Então. Sim. Então vamos lá. Bom, Samir, a minha trajetória. Só vou indicar que você aperte F5, porque aí ele fica em modo de apresentação, fica mais ampliado. Aperta o F5 e ele amplia. Foi? Foi. Beleza. Desculpa mais uma vez. Agora vamos lá. Vou falar rápido para compensar esse tempo que eu perdi. Bom, entrei no programa em 2012, né? E fiz a minha dissertação, defendi em 2014 a trajetória e atuação dos intelectuais e técnicos nas divisões de pesquisa do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, em sua primeira fase. Uma pesquisa que eu trabalhei uma rede de intelectuais que estavam nessa instituição e eram sob a direção do Fernando de Azevedo. Né? Então, foi uma pesquisa que eu defendi em 2014, e já no final de 2015, começo de 2016, eu entrei no programa, e novamente, né, também com o Mauro como orientador, e a tese de doutorado, até o Samuel citou, né, A Voz do Dono e o Dono da Voz, o jornal Estado de São Paulo e a criação do ensino primário municipal na capital paulistana, né, 1956 a 1960. Então, consegui nessas duas pesquisas dialogar com a linha de pesquisa do programa, com o que tem sido desenvolvido ao longo dessa trajetória. Pude acompanhar desde 2012 o grupo, e como eu estava dizendo, né, hoje eu não vou focar nas pesquisas, em outras oportunidades podemos falar sobre isso. Alguns dos trabalhos apresentados hoje se aproximam com o que eu trabalhei, com o que eu pesquisei. Temos muito que conversar e estou à disposição para contribuir, porque a ideia desse GP também é essa, né? Bom, mas, como eu vinha dizendo, eu, junto com o desenvolvimento de pesquisa, eu não abandonei minha trajetória profissional, tive a bolsa, aquela bolsa parcial, taxa, né? Eu sou professor da rede municipal desde 2010 e trabalho em um cargo técnico desde 2015. Fui convidado à época, né? Trabalhei, até o Evaldo apresentou sobre educação integral, acompanhei muito o São Paulo Integral, né, como, né, um trabalho técnico, né, participando de formações e atividades. Primeiro trabalhei na diretoria regional da Penha, porque a prefeitura, a educação, né, faltou a educação, diretoria regional de educação da Penha, é descentralizada em 13 diretorias. Eu trabalhei na região, né, da Penha, um território bem complexo, né, que não pega apenas ali o bairro da Penha, né? Então, vai até próximo a Itaquera, ao mesmo tempo vai até o Brás, até Pari. Então, o trabalho de acompanhar as escolas, de fazer formações, reuniões com diretores, coordenadores pedagógicos. E, desde 2017, eu fui convidado para desenvolver, de certa forma, a mesma função, só que na Secretaria Municipal de Educação. Então,
tenho desenvolvido já para toda a cidade ações e formações dentro da secretaria. Nesse setor, né, dentro da secretaria, dentro de vários núcleos e coordenadorias, eu trabalho no núcleo técnico de currículo, num projeto de literatura chamado Academia Estudantil de Letras. Então, além de formação de professores e acompanhamento técnico, o bom é que eu consigo visitar as escolas, os territórios, as periferias, conhecer a realidade das instituições, das escolas, a atuação dos professores. É um trabalho muito farto, muito rico, jornada de 40 horas. Isso compromete muito minha participação em várias atividades do grupo e mesmo procurar emprego, como o Samuel falou anteriormente, em ensino superior. Eu, pouco tempo atrás, até tive uma oportunidade numa particular e não consegui conciliar. Agora, aí a precarização entra também na fala do Samuel, né? Eu fui chamado para um processo seletivo para ser tutor pela Unifesp na UAB, só que aí é um salário minúsculo, né? Uma bolsa, na verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, já é uma experiência no ensino superior que eu não tinha, mas entra um pouco na fala do Samuel, como está difícil, né? Pelo menos nesse aspecto de dar aula, né? Do campo de trabalho, né? Bom, e além disso, em SME, eu desenvolvo formulação de ações culturais, políticas públicas, então é um trabalho estratégico, importante. Eu fiz uma opção dura, né? Eu trabalhei na outra gestão, fiquei nessa, mesmo não tendo afinidade, mas por acreditar no trabalho que eu estava fazendo e com a equipe que eu dialogo, né? Então, digamos que a gente vai fazendo transformações internas, mesmo em circunstâncias adversas, às vezes. Bom, o interessante que eu queria citar da Secretaria Municipal de Educação, isso para o grupo, né, é que lá tem três espaços muito interessantes para possíveis pesquisas de vocês, né? Tem a Biblioteca Pedagógica, que possui um acervo riquíssimo em educação, materiais, teses, periódicos. Eu usei muito na minha pesquisa de doutorado o material dessa biblioteca, né? E além disso, eu desenvolvi as exposições em eventos, né? A memória documental, que tem uma salvaguarda de documentos, né? Riquíssimo, desde 1935, quando oficialmente, né, foi a primeira iniciativa da prefeitura na educação, com a criação dos parques infantis, à época com o Mário de Andrade à frente dessa empreitada, né, e então também tem um material que é o CEDOC, o Centro de Documentação, dentro dessa memória documental. Pode ser que contribua para pesquisas de vocês. Esse material é sobre a trajetória do ensino municipal. E o Memorial da Educação Municipal, que é um prédio próprio, que tem arquivos de história oral, acervos de artes gráficas, fotos, arquivos tridimensional, materiais didáticos, que também é muito interessante, até para fazer uma visita, conhecer e também agregar em pesquisas. Por que eu estou falando desses três espaços? Porque tem poucas pesquisas utilizando esses acervos, né? Eu que trabalho ali dentro verifico isso. Recentemente, né, tem o GPIC, né, que é um grupo de pesquisa da Unifesp, começou a fazer pesquisas usando esse acervo, né? Porém, o foco deles é a educação infantil, né? Esse grupo de pesquisa, que inclusive a professora Miriam Jorge Ward é uma das coordenadoras, né? Mas eu acho que em outro momento, quem sabe, seria interessante a gente trabalharmos juntos, né, com esses arquivos que tem muito para contribuir com as pesquisas intelectuais da educação e a própria instituição, né, Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Educação, que eu fiz minha tese sobre o tema, né, além de pesquisar o Estado de São Paulo, a Secretaria Municipal de Educação, a criação do ensino municipal, mas ainda tem muita coisa a ser pesquisada sobre o tema. Bom, e aí, outra fala que eu queria trazer hoje, que, como eu disse, eu tenho tido pouco tempo para atuar junto com o grupo, um caminho que eu encontrei para manter ativo é escrever artigos e capítulos de livro, né? Primeiro que às vezes a gente tem esse olhar, né? É importante para o Lattes, para pensar, como até o Samuel disse, né? Para futuramente prestar um concurso, isso pesa muito, claro, e não vamos negar, por mais que a gente discorde do excesso dessa lógica, né? Do currículo Lattes, ele é necessário, é importante, mas tem também uma questão da gente atuar, né? Da gente deixar
o legado do nosso grupo de pesquisa e das pesquisas que vocês têm realizado, né? Tem tanta coisa interessante que foi apresentado, e muitas coisas acabam não entrando, às vezes, no trabalho final, mas são materiais que vocês escolhem e que é interessante dar continuidade a essas pesquisas e publicarem, né? Então, desde 2016, eu comecei a publicar alguns artigos, cito aqui, né? Não vou ficar lendo uma coisa cabotina, não vou fazer isso, né? Mas o que eu queria frisar é que alguns desses artigos eu escrevi junto com o meu orientador, o Mauro, né? Foi um trabalho coletivo, que me orgulha muito, e inclusive um recente que está para ser publicado aqui no Prelo, né, junto com o Mauro e o Daniel, né, esse Cláudio Abramo, um capítulo de um livro, né, que nós escrevemos sobre o Cláudio Abramo, um intelectual mediador no jornalismo brasileiro, e aqui tem outras publicações que estão no Prelo também, que já foram aprovadas, mas não foram publicadas ainda. O que o Samuel disse, de fato, revistas A2 e A1, muito difícil de publicar, a maioria da minha são B1 ou B2, né, dos meus artigos, né? Alguns dos artigos não têm a ver diretamente com o grupo de pesquisa, tem a ver com o meu ofício, né, com o meu trabalho na Secretaria de Educação, e artigos que eu fui convidado a escrever pela minha atuação, né? Mas a maioria dos textos que eu tenho escrito são sobre o grupo de pesquisa, né? E aí, algumas sugestões, que aí entra também o que o Samuel fez, algumas sugestões, um pouco de banho de água fria ele jogou, né, assim, mas não vamos perder a esperança, porque são conjunturas históricas, momentos políticos, né, circunstâncias políticas. Da mesma forma que tivemos um golpe, tivemos esse momento de ruptura de políticas educacionais no ensino superior, o trem da história não para, então não podemos parar, temos que continuar atuando, e não tenho nenhuma dúvida que em outro momento o campo vai se abrir mais para nós, doutores, mestres. Então, esse grupo de pesquisa, a fala do Daniel e do Mauro, até na abertura, né, foram nesse sentido também, né, que a ciência não pode parar, então eu quero reforçar isso nessa fala hoje, né, essa troca com vocês. Então, algumas sugestões, só para encerrar: ficar atento aos dossiês de publicações para revistas científicas. Abre muito dossiê que tem a ver com nossos temas, né, de pesquisa, então cabe muito a gente mandar, né, para esses tipos de publicação, né. Essa aqui eu acho interessantíssima, que é escrever resenhas de livros recém-lançados para revistas científicas. Mesmo as A1 e A2, muitas das revistas científicas não recebem muitas resenhas, recebem mais artigos. E aí entra aquele filtro que o Samuel falou, mas eles precisam publicar resenhas também, até para manter o data qualis da publicação. E eles não recebem uma grande demanda. E nós temos muitos livros que são publicados, né? Então é interessante mestrandos, mestres, doutorandos, né, escreverem resenhas sobre livros que acabaram de ser publicados, e se for de alguém do grupo de pesquisa, melhor ainda, né? Então é uma dica. Eu já publiquei algumas resenhas em revistas, né? Publicar em forma de artigo os capítulos da tese ou dissertação, né? Para dar vida até, não é pensando só no Lattes, mas é para dar vida para a nossa pesquisa, né? Em geral, nossos trabalhos têm 3, 4 capítulos, 5 em alguns casos, né? E cada capítulo tem suas especificidades, tem um fato documental, e cabe, né, claro, adaptar para um artigo, mas dar continuidade e dar publicização, né, para esse material. E aí entra também na questão de publicar, isso tenho feito muito, né? Publicar materiais que ficaram de fora do trabalho final, da tese ou dissertação. A gente acaba pesquisando tanta coisa, tanto arquivo, tantos sujeitos históricos, né? E nem sempre dá para... Tudo cabe no trabalho final, né? Eu praticamente tive um capítulo inteiro que ficou fora da tese. E aí, recentemente, eu publiquei num capítulo de livro, né? Então, e até é importante essa dica também, né? Não queiram abraçar o mundo na tese, na dissertação, porque tem muita coisa a ser pesquisada e nós não vamos dar conta naquele período, né? Naquela cronologia, e tem coisas que podem ser exploradas depois, e eu estou tentando fazer isso, mesmo que à distância, mesmo, né, à medida do possível. Bom, sempre consultar o Qualis, né, na plataforma Sucupira, como o Samuel mesmo disse, né, para a gente não queimar, né, uma publicação que pode acabar saindo numa revista sem muita referência, né? Então, o ideal sempre, no mínimo, B2 para cima, né? Escrever em parceria com o orientador, isso acho que é imprescindível, né?
até pelo trabalho coletivo que vocês realizam, e também é uma forma de almejar publicações de A1, A2, né, publicar junto com o professor e sempre frisar que participa de um grupo de pesquisa, né? Isso é muito bom para o GP, né? Tá lá no currículo, no seu currículo, citado que você é um pesquisador desse grupo. E ficar atento aos editais de publicação de livros ou capítulos de livro. O professor, ai meu Deus, o Vanilson, ele na abertura do evento, ele até citou uma editora pequena, nova, né? Tem muitas editoras que estão surgindo com foco acadêmico, né? E estão dando muito espaço para a publicação de obras junto com, né, coletâneas ou obras individuais, né? E estão abertas, né, para receber publicações. E tem aberto muitos editais. Esse que eu citei, né, o artigo que nós escrevemos sobre o Cláudio Abramo, o Daniel, o Mauro e eu, era um edital que foi aberto. Teve outra publicação, até o Mauro colocou no grupo, eu me inscrevi, né? Em geral, são publicações que você paga para participar, um valor pequeno até, né? Mas você recebe seus exemplares e tem as outras cortesias por esse investimento, quando, claro, o texto é aprovado para publicação. Bom, agora deixa eu parar o compartilhamento. Samir, o seu tempo já está se esgotando. Então era a hora de eu só mais uma vez agradecer e estou à disposição aqui do grupo. Muito obrigado, Samir, pela sua explanação, ótimas dicas. Gostei demais aí do último slide, viu, das sugestões, não é? Que são sugestões muito pertinentes, né? Que a gente pode, inclusive, discutir mais aqui na parte do nosso debate, né? Obrigado mais uma vez, Samir, pela sua participação e ter aceito o nosso convite para compor essa mesa. De recém-doutores, não é? De pessoas que já concluíram o doutorado. Ontem nós trabalhamos com os colegas que fizeram o mestrado, não é? E alguns deles estão na trajetória do doutorado, não é? Samir, Eduardo e Samuel já concluíram o doutorado, não é? Estão aí em busca e aprimorando, não é? Fortalecendo a titulação que receberam lá no nosso programa de mestrado e doutorado da PUC. Eu vou agora apresentar o último comunicador desta mesa, Eduardo Norcia Scarfoni. Ele possui graduação em História pela PUC de São Paulo, mestrado em Educação pela Universidade Católica de Santos, na linha de pesquisa voltada para a História da Educação, e doutorado em Educação, História Política e Sociedade, pela PUC-SP. É autor do livro Os Congressos Nacionais dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, CONEP, 1944-1964, A Construção do Consenso pela Continuidade dos Subsídios do Estado ao Ensino Privado. Integra o grupo de pesquisa História das Instituições e dos Intelectuais da Educação Brasileira, o nosso grupo, o projeto de pesquisa História das Instituições Escolares, Intelectuais, Políticas e Práticas, e o grupo de pesquisa Federalismo e Políticas Educacionais da Universidade Federal do Espírito Santo. É membro da Associação Nacional de História, a ANPU, e da Sociedade Brasileira de História da Educação. Atualmente, realiza seu estágio de pós-doutoramento junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Passo para você, Eduardo, a palavra. Obrigado. Obrigado, Mauro. Primeiro, vocês estão ouvindo bem? Sim. Primeiro, agradecer ao Mauro, agradecer ao Daniel a oportunidade, né, de passar um pouco da experiência, né, das nossas experiências pós-doutorado aqui. E diferente dos meus dois colegas, né, eu já elaborei um projeto para um pós-doutoramento após a conclusão do meu doutorado no EHPS, né? Eu acho que o Samuel deu uma perspectiva aí geral
dos concursos e das possibilidades, né, de ingresso nas federais ou estaduais, né? Realmente hoje está muito difícil, né? A colocação de um recém-doutor, digamos assim, né? Ou muita concorrência, ou alguns concursos que nós vemos que realmente não valem a pena, né? Só que isso também não pode nos deixar desanimar, né? Eu acho que a pesquisa ela tem que continuar e essa situação com certeza ela vai se alterar e vai mudar com o nosso processo histórico e as mudanças que lutamos pela nossa sociedade brasileira. Enfim, eu queria falar um pouco do pós-doutorado mesmo, né? Eu defendi a minha tese na PUC em 2017, em julho de 2017, né, com orientação do Mauro, e logo eu elaborei o projeto de pós-doutorado, né, que eu vou falar aqui, eu não vou ficar explanando aqui sobre toda a trajetória de materiais, enfim, eu acho que essa é uma outra oportunidade, mas falar um pouco desse projeto, né? O porquê que eu cheguei nele, enfim, como que eu cheguei, falar e andar, né? Caminhar a partir desse projeto. Então, o projeto de pós-doutorado que eu elaborei é sobre a concepção de educação do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, né? Sujeitos, ideias e consenso. Sobre o IPES, quem fez as disciplinas do Mauro, a gente estuda um pouco, né, Mauro? A Maria Inês Salgado de Souza, né, que ela tem o livro sobre os encontros educacionais, e também o René Dreyfus, que são, acho que, referências que estudaram muito bem a questão do IPES. Mas, como eu estudei os congressos de estabelecimentos particulares, né, de ensino, e muitas das temáticas que eles abordaram eram iguais ou muito semelhantes ao do IPES, eu fui atrás desse novo projeto de pesquisa. Né? Por exemplo, educação e desenvolvimento, educação tecnológica, enfim, muito, acho que o Marcelo Brotti citou aqui algumas referências da pesquisa dele que eu acho que também são referências no IPES, né? Como o teórico, o Theodor Schulz, né? Que ficou conhecido com a teoria do capital humano nos anos 60, enfim. Eu acho que também é uma referência para esses sujeitos, né? Mas falando um pouquinho isso é o meu projeto, eu trabalho com os sujeitos, com as concepções, esses sujeitos são diversos sujeitos nesses encontros educacionais, quem quiser saber mais sobre isso, depois entre em contato, sim, eu posso explicar. Mas falando mais do processo e da minha formação, eu passei por 3 universidades, né? A PUC na minha graduação de História, um mestrado em Educação na Católica de Santos, voltei para a PUC no HPS e agora estou numa universidade federal, né? Cada uma com sua especificidade, né? A PUC e a Católica de Santos, apesar de serem filantrópicas, enfim, tem características totalmente diferentes, né? Acho que são, apesar de ser programas de pós-graduação pequenos, onde você tem um contato mais direto com o seu orientador, você consegue desenvolver mais essa relação. Na federal já é um programa de educação muito amplo, né, com mais de 38 professores, enfim. Eu acho que é uma relação um pouco diferente do que nós estamos acostumados. É diferente, não vou aqui qualificar, é diferente. Eu acho que por ser uma universidade federal, existe uma outra
disposição de currículo, enfim. Mas, com essas diferenças, né, com essas características de cada programa, acho que você acaba crescendo, né, não ficando no mesmo lugar sempre, né? Por isso que eu acho que é muito rico meu estágio de pós-doutorado na Universidade Federal, por causa que é uma coisa completamente nova e uma relação completamente nova do que eu vivi seja no HPS ou na Católica de Santos, né? E qual que são os parâmetros? Porque ele é muito genérico. Se você entrar no site da CAPES, vocês vão ver que, se você entrar no PNPD, né, que é o Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES, eles têm 4 itens lá que falam o que é o estágio de pós-doutoramento, né? O que precisa ser, para promover a realização de estudos em alto nível, reforçar grupos de pesquisas nacionais, renovar os quadros de programas de pós-graduação e promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros no estágio pós-doutorado. Então, é um negócio muito amplo, né? Então, cada programa, cada instituição define mais ou menos as atribuições, eu acho que de um pós-doutorando, digamos assim. Lá na Federal, além dessa atividade no grupo de pesquisa, que é o grupo que eu entrei, que é o grupo de políticas educacionais, que eu trabalho mais com mestrandos e doutorandos, auxiliando em pesquisas, enfim, sendo co-orientador em pesquisa, auxiliando em disciplina de pós-graduação, fazendo toda essa parte, né, de atividades, enfim, além do projeto, que é esse que eu já falei para vocês, que é o desenvolvimento desse projeto da concepção de educação do IFES. Então, inclui, né, toda essa gama, que eu acho que é uma experiência muito rica para quem quer depois entrar direto num programa de pós-graduação, enfim, quem quer se efetivar quanto docente do ensino superior. Nesse momento, eu não sei como estão as bolsas, né, de pós-doutorado, porque também houve, né, uma redução nas bolsas de pós-doutorado, eles estavam delimitando as bolsas em algumas áreas, né? Então, antes existia uma gama até um pouco maior, quando eu entrei em 2018, né, no pós-doutorado, existia uma oferta um pouquinho maior, agora também já foi reduzida, né? Mas é uma opção, uma possibilidade para você ingressar numa pós-graduação e ter essas experiências, não vinculado diretamente na instituição, mas não como vinculado, mas não é vinculado, porque é um estágio, né? Então, você continua sendo um bolsista, né? Mas é uma experiência muito rica e muito produtiva, justamente para você, como o Samir falou, elaborar artigos, né? Elaborar capítulos de livros, ministrar aulas da graduação, na pós-graduação, enfim. Você tem essas possibilidades, pelo menos no programa que eu estou, né? No programa de educação da Federal que eu estou, né? Da Federal do Espírito Santo, né? Que eu estou. Então, essas características, eu acho que essa possibilidade de um pós-doutoramento, para quem tem material e para quem quer desenvolver um novo projeto e continuar desenvolvendo um projeto de pesquisa, eu acho que é muito interessante, né? Você, na verdade, entra como que eles chamam lá de professor colaborador, né? Você é um professor colaborador, um recém-doutor professor colaborador, que eles colocam. É assim que eles enquadram, pelo menos, no programa que eu estou, né? E reforçar esse entendimento de essa questão da produção dos artigos, que eu acho que elas não podem, né,
ficar de lado. Enfim, acho que às vezes a gente não dá a devida importância, né, para a divulgação das nossas pesquisas, dos nossos materiais, enfim. Hoje, os anais de eventos perderam muito, né, o sentido, às vezes não são divulgados, né, então, às vezes, vale a pena você apresentar no evento acadêmico e utilizar o artigo que você iria publicar lá e mandar para uma revista. Às vezes é mais produtivo para você e uma divulgação até, às vezes, maior do que os eventos que estão acontecendo hoje, né? E isso também que o Samir e o Samuel falaram, os artigos A1, A2 demoram pelo menos 2 anos para sair. Eu publiquei agora com o Mauro, né, Mauro? A gente publicou numa revista A2 e quanto tempo ficou? Acho que quase 1 ano e meio, pelo menos, para sair o artigo. Enfim, eu acho que para quem está começando, para quem está no mestrado, né, eu acho que mandar para as revistas B, eu acho que é o ideal, porque elas são mais ágeis, né, são revistas online, enfim. Eu acho que essas questões da produção a gente tem que se atentar. Não, assim, além de você pontuar no currículo, você divulga sua pesquisa, que a gente sabe que é tão difícil, né? Então, dá tanto trabalho, né, nas suas pesquisas, né? Enfim, a gente tem que divulgar e até para fortalecer e se fortalecer enquanto pesquisador, enquanto grupo de pesquisa, né? Eu acho que isso também é essencial, né? Enfim, eu acho assim, colocaram, né, a questão de publicar livro também hoje dá para relativizar, né, justamente por causa das questões da CAPES, enfim, mas eu acho que era isso que eu tinha mais para colocar sobre o estágio, né, de pós-doutoramento. Eu acho que quem quiser pode abrir as questões, né, e, enfim, é isso, Mauro. Muito bem. Era mais o que eu tinha que colocar. Muito obrigado, viu, Eduardo? Nós temos aqui 3 experiências correlatas, porém específicas, né, com algumas diferenças importantes, mas que se conjugam, né, se articulam, porque vocês 3 são oriundos, né, praticamente oriundos do programa de pós-graduação em Educação, História, Política e Sociedade da PUC. Somente o Eduardo fez uma trajetória paralela aí no programa de educação da Unisantos, não é? Nós não temos nenhuma pergunta específica no chat, não é? Mas eu gostaria de solicitar, por exemplo, ao Samir, não é? Que discorresse um pouco mais, se for possível, Samir, como foi que o seu ofício profissional recebeu a sua titulação, não é? Em qual sentido, não é? Você é professor da rede municipal, não é? O seu cargo, não é de professor, não é? O seu cargo efetivo, não é de professor. Inclusive, né, Samir, tem um elemento que você não destacou, que eu acho interessante do seu currículo, né? Que você é um professor da educação infantil, né? Da educação infantil e do ensino fundamental 1, não é? Que é um elemento raro, né? Nós temos aí um universo feminino, né? Que domina que tem uma hegemonia, digamos assim, nesses segmentos de ensino, né? Mas eu queria saber mais de você, como foi a recepção, tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista profissional, pedagógico, entre os seus colegas, a recepção da sua titulação em doutorado, né? E para o Eduardo, eu gostaria que ele falasse para nós o tempo que se exige, não é, para fazer pós-doutoramento. Nós sabemos que nós podemos fazer quantos pós-doutorados quisermos, não é? Mas o seu específico tem um tempo, tem um plano de trabalho a ser cumprido, não é? Posto que
o fomento, não é? A verba, a bolsa que você recebe é de uma agência de fomento nacional, né, para pesquisa. Para o Samuel, eu gostaria que ele destacasse a publicação do livro dele. A tese foi publicada, né, Samuel, em livro, não é? E que você pudesse divulgar também para os colegas essa publicação, não é? O Eduardo também publicou, né, a dissertação dele. Sim. Também divulga. Não esqueça, Eduardo. Fica a dica aí. Eu ainda pretendo futuramente. Assim como fez o Marcelo ontem, né? É isso, o Marcelo né? soube fazer o marketing. É verdade. Bom, então uma das metas também futuramente é publicar a minha tese ou parte da tese. Bom, Mauro, é interessante. O Samuel falou isso, né? Como na rede pública, né? É bem recebido mestres e doutores, né? Porque ainda são um número pequeno de pessoas que têm essa titulação, né? Tem muita gente agora indo procurar mestrado profissional, né? Uma característica desses últimos anos, né? Professores da rede que não pretendem, né, seguir uma carreira acadêmica, mas querem uma qualificação, né? Querem uma formação continuada. Mas é interessante porque, de fato, eu fui, até pela minha idade, assim, tem aquela sensação, nossa, você já é doutor, porque para muitos professores da rede tem uma coisa distante, né? Como se doutor fosse uma coisa assim, né? Assim, o detentor de todo o saber do universo, né? É curioso, assim, como eu já vi brincadeira, não, deixa que o doutor resolve essa situação, né? Mas como eu trabalho num cargo... Oi, Mauro, tá desligado o microfone. Tem uma questão que é correlata à minha, que acaba de aparecer aqui no nosso bate-papo, que é da Vanessa Novaes, não é? Se no estado de São Paulo, que não é o seu caso específico, né? Você não é professor da rede pública estadual, não é? Da rede pública municipal. Mas vamos tentar responder a Vanessa. No estado de São Paulo, possui plano de carreira, não é? Ou seja, a sua titulação fez você galgar hierarquicamente, do ponto de vista profissional, algo a mais, não é? Tanto do ponto de vista financeiro, salarial, quanto do ponto de vista da ascensão, não é? Ascensão na carreira. É interessante. Na prefeitura tem um plano de carreira que foi feito na época da Erundina, né? Ela construiu um plano de carreira sólido, que muita coisa se perdeu nesse meio do caminho, né? Direitos foram perdidos daquela época até 20 anos atrás, né? Mas, assim, o plano de carreira ficou. A prefeitura hoje, os professores ganham... Às vezes, um professor que entra hoje na prefeitura ganha mais que um professor que tem 10 anos no estado, para dar um exemplo. Porque o plano de carreira no estado é muito precário. Há 10 anos eu estou chutando baixo, acho até que é mais, viu? Mas, assim, na prefeitura, quando você participa de... Eu mesmo dou formações, né? Quando você participa de formações continuadas e quando você tem títulos, né, pós-graduação, um mestrado, doutorado, né, uma especialização, mestrado, doutorado, cada um deles vão dando pontos para sua evolução, né, funcional, ou seja, aumenta o salário do profissional e também abre espaço. Eu mesmo, eu acredito que ajudou muito, né, nessa minha atuação na secretaria. Muitos colegas, pares meu, tem também, ou pelo menos mestrado ou doutorado, porque ali é um núcleo técnico, né? Então são pessoas que estão elaborando políticas públicas. Mas no todo, como a rede, é um número muito pequeno ainda, infelizmente, né? Mas ao mesmo tempo é uma rede muito rica, assim, muito interessante para se trabalhar e um pessoal muito engajado, né? Ô, Samir, eu quero aproveitar e agradecer em nome do GP, do nosso grupo de pesquisa, a sua dica, né? Porque eu acho que aquele acervo que a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo possui, guarda, não é? Um acervo riquíssimo, não é? Sim. Acho que a Unifesp faz muito bem em intervir nesse acervo analiticamente, não é? Fica a dica para nós, né, Daniel? Por isso que eu quis trazer na apresentação. A gente fomentar pesquisas relacionadas a estas fontes, não é? Então, obrigado pela dica. Eu passo, obrigado, viu, Samuel? Ou Samir, não sei se você concluiu. Concluí sim. Obrigado. E eu passo para o Eduardo para a resposta. Eduardo.
Bom, como eu disse, ele tem um prazo máximo, se eu não me engano, é de 60 meses, mas o meu, especificamente o meu pós-doutorado, ele é de 3 anos, né? De 3 anos. Mas aí cada programa pode fazer, normalmente faz 12 meses, né? Tem programa que faz até 6 meses, né? Dependendo do caso, né? Mas o meu específico, com a bolsa, que eu tenho a bolsa CAPES, né? O PNPD, seria o PNPD, e a bolsa da Fundação do Estado, né? Então, são duas bolsas, que na verdade uma é um auxílio financeiro e a outra é a bolsa normal da CAPES, né? Mas no meu caso, são 3 anos, e o projeto, sim, para você iniciar o pós-doutorado, você elabora um projeto com todo um cronograma, por exemplo, tem limites de publicação, né, tem metas a serem atingidas, digamos assim, né, de publicação, de atividades, enfim, que você tem que elaborar nesse projeto de entrada, né, você tem que ir seguindo, ano a ano você tem que ir prestando contas com relatórios técnicos das suas atividades, né, então esse é a forma, né, de você acessar e você entrar com um projeto de pós-doutorado e pelo menos aonde eu estou, né? Muito bom. Eu acho que a gente pode fazer uma comparação, não é? Com a própria trajetória do professor Daniel Chiosini, né? Que ingressou no nosso programa de Educação, História, Política e Sociedade da PUC como bolsista de pós-doutoramento, não é? Com a mesma bolsa que você usufrui hoje, não é, Eduardo? O mesmo programa, não é? E chegou um momento em que o nosso programa abriu uma seleção interna, não é, para ingresso de docentes, de professores, e o Daniel submeteu a sua proposta e ingressou como docente, não é? Quer dizer, são caminhos que a gente tem que destacar, né, Daniel, para também que são caminhos possíveis, né, viáveis, não é? Então, acho que é interessante a gente registrar essa trajetória que é um tanto quanto similar ao do Daniel, né? Viu? Até gostaria de fazer uma parte rápido, Mauro, que isso que o Eduardo está colocando, né? Cada instituição, ela viabiliza, ela utiliza esse recurso do PNPD de maneira distinta, né? Então, no caso dele, ele mencionou um projeto de entrada, né, todo um edital de seleção de bolsistas, pessoas se candidatam, e aquele que, evidentemente, apresentar o projeto que mais se adeque ao projeto institucional, né, da universidade, é o selecionado, né? Quando eu prestei também, teve um edital de seleção de bolsista, e esse edital tinha um projeto bastante ampliado, né? Que a gente usualmente chama de projeto guarda-chuva. E aí os candidatos tiveram que fazer um projeto se adequando a esse, digamos, né? Ou em uma das 3 vertentes, porque tinham três possíveis recortes, né? Dentro desse grande guarda-chuva. E o projeto era intitulado A Escola como Objeto de Estudo. E aí tinha uma vertente mais da teoria crítica, uma vertente mais ligada à educação especial e uma vertente ligada aí à história da educação. E aí eu fiz, digamos, um subprojeto dentro daquele projeto e me candidatei, né? E foi assim, a primeira edição do PNPD na PUC foi assim, teve um edital, abriram e tal. Aí depois os bolsistas que vieram depois de mim, foi outro processo seletivo, que foi outra maneira de selecionar o bolsista, não foi essa com edital. Mas o fato é que as condições de atuação eram bem diferentes das do Eduardo. Por exemplo, eu não podia assumir nenhuma atividade docente, né? Não poderia ser nem denominado professor, né? A PUC e aí o setor jurídico da universidade proibiu, porque isso poderia ensejar um processo futuro contra a universidade, né? Eles achavam que eu poderia futuramente alegar vínculo empregatício, etc. e tal, e, portanto, vetaram. Embora o edital do PNPD preveja atuação, né, na docência, e, portanto, eu não teria argumento jurídico para solicitar vínculo ou coisa semelhante, porque o próprio edital prevê que você exerça atividade docente, né,
mesmo assim eles vetaram. Então, o que eu fiz no PNPD foi tocar um pouco um projeto, esse subprojeto que eu elaborei, que tem a ver com um dos projetos de pesquisa que eu mencionei inicialmente, né, que eu desenvolvo atualmente, e participar das disciplinas na condição de pesquisador, de professor auxiliar, né, como eu pude acompanhar o Mauro em História da Educação Brasileira 2, a Circe, a Alda, enfim, né, eu fiquei durante 2 anos, a bolsa tinha previsão de 3 anos, mas eu fiquei durante 2 e depois abri uma vaga na PUC, e aí eu ingressei na condição de docente, né, e não havia essa complementação, né, eu já vi alguns editais onde entra, tal como na Federal do Espírito Santo, entra essa complementação que você mencionou, né, além da bolsa do PNPD, a universidade tem uma ajuda de custo, uma bolsa adicional, um valor adicional, que é o que você mencionou que tem lá na Federal do Espírito Santo. Né? Já vi outras universidades que não têm isso, é só o valor da bolsa. Enfim, o PNPD, ele é um modelo que as universidades utilizam, se valem, né, do PNPD, dessa linha, fazem um projeto institucional, mas esse projeto institucional ele é diferente em cada universidade. No meu caso... Pois não, Eduardo. No meu caso, esse auxílio é especificamente para o desenvolvimento da pesquisa, né? Especificamente para, por exemplo, eu ir no arquivo, porque eu tenho que ir no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, enfim, no CPDOC, é exclusivo é diferente da bolsa, né, que a gente recebe. Esse é vinculado diretamente ao projeto mesmo, né, no caso aqui. E é interessante... Desculpa, rapidamente complementar, Mauro, que assim, o pós-doutorado, até falando também para o nosso grupo todo mais ampliado que está aqui assistindo, né, e que também visualiza, né, possibilidades após o doutorado, quer dizer, esse é um caminho para fazer pós-doutorado, né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem a FAPESP, então existe a possibilidade do sujeito, e aí é um caminho diferente, né? Quer dizer, é a pessoa que procura um supervisor de pós-doc, elabora um projeto, e aí ele pode submeter esse projeto à FAPESP e pedir bolsa. Ou ele pode fazer o doutorado sem bolsa, que é o caso agora. Exatamente. Né? E foi o caminho, né, Daniel? Foi o caminho que eu trilhei, não é? Que eu desenhei. Eu fiz um contato com o professor Justino Magalhães em Lisboa, na Universidade de Lisboa, apresentei o interesse de pesquisa para ele, nós conseguimos entrar num acordo interessante e submeti um projeto de pesquisa à FAPESP, não é? Que é uma agência, que é a nossa agência de fomento estadual, no estado de São Paulo. Não é? Consegui uma bolsa que não se caracterizou como bolsa de pós-doutoramento, né? Mas uma bolsa de pesquisa no exterior. Essa é a linha de fomento que eu utilizei na FAPESP. Né? Então, eu fiquei 4 meses em Lisboa com essa bolsa FAPESP. Não é? Foi uma experiência riquíssima, não é? E importantíssima também para a minha carreira profissional e acadêmica, não é? Foi entre 2014 e 2015, não é? Uhum. Mas, enfim, eu acho que o Samuel deve ter saído da sala, ou estou enganado? Talvez tenha caído. Mas eu queria ainda complementar uma última coisa, Mauro, que só para complementar esse assunto pós-doutorado, a gente tem no âmbito do EHPS, o EHPS recebeu já vários pós-doutorandos que, por ter vínculo empregatício, não pediram bolsa, né? Porque essas bolsas, você não pode ter vínculo empregatício com nenhuma outra instituição. Então, a gente recebeu já pós-doutorandos e eu estou agora, né, iniciando a supervisão de pós-doutorado do Fausto Gentili, que é doutor formado pelo programa de currículo, e que inicia agora, esse mês de dezembro, né, ele está iniciando o pós-doutorado exatamente discutindo uma temática semelhante aí, que se aproxima da temática do Robson aí, né, que é a discussão sobre interdisciplinaridade, né? Ele vai mapear grupos de pesquisa e autores que se dedicam à temática da interdisciplinaridade pelo Brasil. E é interessante o que o Mauro colocou, né?
fazer também, você pode viabilizar um pós-doutorado, né, por meio de outras linhas de financiamento da FAPESP, como essa que financia atividades de pesquisa, né, especificamente projetos específicos. Então, foi um pós-doutorado, mas não foi uma bolsa de pós-doutorado, foi uma outra bolsa. Então, a gente tem que ir pesquisando e procurando essas alternativas, né? Como um pouco o Samir falou, a gente tem que ir vendo as possibilidades para dar continuidade à atividade de pesquisa. Eu acho que isso que é fundamental, você não enferrujar, né? Não parar, não entrar naquela rotina de trabalho que muitas vezes acaba sendo uma rotina mecânica, né? E a rotina de professor também, às vezes, é mecânica, né? Você entra naquela roda viva de preparar a aula, dar aula, prova, corrigir prova. Então, sempre ter atividades de ensino, ou cursos, ou publicações, né? Revisitar o mestrado, revisitar o doutorado. Acho que isso é essencial para a continuidade das pesquisas, né? Muito bem. Ô, Samuel, eu vou pedir para você desligar, por favor, o seu microfone. Está dando um... Deixa eu ver se é isso mesmo. Obrigado, Samuel. Eu só queria... obrigado, Daniel, pelas suas colocações. Acho que acrescentou demais aí ao nosso debate, especialmente para aquele público que está em formação, não é? Está concluindo o mestrado, está concluindo o doutorado e projeta para a sua vida uma continuidade, não é? Da sua formação, não é? Acho que nós temos aqui casos emblemáticos, importantes, não é? De recém-doutores que optaram, cada um ao seu modo, não é? De discorrer a sua vida acadêmica, né? Samir publicando, mesmo atuando como um profissional da educação, Eduardo concentrado no pós-doutoramento, o Samuel trabalhando como docente, né, no ensino superior, né? E também quero destacar aqui que nós tivemos algumas manifestações no nosso chat, o Henrique falando de São Paulo, da situação do estado de São Paulo, né, que é uma situação problemática, que não há incentivo, né, para uma progressão na carreira. A Vanessa Novaes, que lá de Juiz de Fora, ela também destaca que a prefeitura tem uma carreira bem consolidada, não é? Mas estão tentando acabar com ela. Não é só lá em Juiz de Fora, não, viu, Vanessa? Acho que é no Brasil inteiro, né? A Mary Jones também coloca a situação do Maranhão, né, que tem lá uma política, existe lá uma política de direitos garantidos, mas há preocupação em relação a perspectivas, não é? A perspectivas, não é? Muito bem. Não sei se Samuel Hobbes quer ainda complementar alguma informação, porque nós estamos já encerrando essa mesa. Eu peço desculpa, a minha rede caiu e eu não posso cair porque eu sou administrador da sala, então eu tive que correr atrás para solucionar os problemas. Bom, o Mauro falou para mostrar o livro. Eu publiquei um livro, né, A Fênix Bandeirantes, pela Max Limonade, que também é onde o Marcelo publicou, aliás, o Marcelo que me indicou. Também está na Amazon, tudo, mas livro, você tem gosto que publicou o livro, que a venda é bem ínfima. Eu fiz o lançamento na academia, a história da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, eu fiz o lançamento do livro na própria escola, e era um projeto. Samuel, acho que é bom registrar que eu prefaciei esse livro, certo? E estive lá na Academia de Polícia Militar do Barro Branco no dia do lançamento, tá certo? E fiz lá uma fala para toda o conjunto, não é, da academia. Fiquei morrendo de vergonha, não é? E ao mesmo tempo receioso com aquela turma lá da Polícia Militar, não é? Bom, agora, só continuando a discussão, porque eu não vi o que o Daniel falou, eu postei no chat a questão do pós-doutorado. O Eduardo fez o caminho certo para quem quer entrar em grupos de pesquisa. O caminho hoje é o pós-doutorado. Eu não posso entrar numa bolsa, um concurso de pós-doutorado, bolsa CAPES, porque isso é impedido por causa da aposentadoria. Está escrito que não pode ser aposentado.
Eu achei uma injustiça no edital, até conversei com o Mauro, né? Eu posso concorrer à bolsa de pós-doutorado sem bolsa, a um pós-doutorado sem bolsa, que estou encaminhando aí, é um projeto em discussão. Eu vi vocês falando muito sobre a questão da atuação do doutorado, né, do doutor na educação básica. Ela é muito interessante, porque normalmente você não vai ser professor, você vai acabar sendo pesquisador. Tem muito fomento das prefeituras. E aí é por lei, é pela LDB, viu? Esse negócio que você tem que ter uma gratificação por titulação, isso está previsto na LDB. Então, são obrigados a dar. O Estado de São Paulo reduz isso ao mínimo possível. Então, vou dar um exemplo aqui da Praia Grande. Aqui na Praia Grande, o professor de Fundamental 2, que é o concurso que eu passei, ganha 4.400. Se eu ingressar por 22 horas semanais, eu vou ganhar 6.000 por conta do doutorado. Eu estou no topo da titulação do doutorado. Se eu ingressar na USP para ser professor com 40 horas semanais, eu vou ganhar 10.000. Se você botar por hora trabalhada, na educação básica está melhor. Essa é a questão da profissão. E aqui, a educação básica também te abre possibilidade de trabalhar com pesquisa, que é o que o Samir está fazendo. A progressão horizontal na carreira da educação básica leva em condição a sua produção de pesquisa. A produção, a ascensão vertical leva em consideração sua titulação, tempo de serviço, algumas coisas, mas a horizontal conta muito, artigo que publica, participação em congresso, e você pode participar muito de projetos na educação básica. Então, o recado final que eu queria dar é assim, a educação básica não a gente fala, o doutor não deve ir para a educação básica. Eu penso que não. A educação básica é uma das saídas, até porque a educação básica precisa. Nós precisamos de pessoas qualificadas na educação básica. Até porque isso agora é a minha matéria, né? Eu dou aula de organização da educação e a gente percebe que os sistemas educacionais que têm a maior titulação no seu corpo docente são melhores. Só uma última notícia: esse concurso que eu prestei, eu fiquei em 5º lugar. Os 5 primeiros colocados são doutores. Só tem doutor no concurso. Nós estamos já, infelizmente, encerrando. A gente tem que ser britanicamente pontual, né? Às 17h20, a gente vai iniciar o encerramento do nosso colóquio. Mas eu queria destacar, Samuel, que a FAPESP tem uma linha de fomento que é denominada Melhoria do Ensino Público, não é? Eu também faço parte de um programa de pós-graduação aqui na Universidade de Taubaté, em Ciências Ambientais, e acabo de ser contemplado num projeto de pesquisa ligado a esta linha de fomento, melhoria do ensino público, não é? Que é exatamente a articulação entre a pesquisa científica e a melhoria das condições, não é, didático-pedagógicas de escolas públicas, municipais ou estaduais. Eu acho que é uma linha de pesquisa, Daniel, que a gente tem que prestar atenção, porque, inclusive, é algo muito exigido hoje na avaliação dos programas de pós-graduação, né? A interface, o intercâmbio com a sociedade civil e com as comunidades, né, em geral, com a comunidade em geral, né? Quero agradecer muito os 3 meus ex-orientandos. Estou aqui muito honrado, não é, de participar dessa mesa, de mediar aí a exposição de vocês. Honrado e feliz de vê-los tão realizados, não é, com a titulação que receberam e que eu tive a honra de orientar, não é? Muito obrigado mais uma vez pela participação e eu aceito o nosso convite. Eu passo a palavra às 5h20, segundo a nossa programação, 5h20, nós iniciaríamos o encerramento do colóquio e eu passo a palavra para o meu colega, professor Daniel Ferraz Chiosini, que vai encerrar a nossa atividade. Muito bem, chegamos ao final, né, desse dia, cansados, mas acho que satisfeitos com o resultado. Tivemos alguns problemas pontuais aí com tecnologia, fizemos o evento aí na primeira versão remota desse colóquio, né? O colóquio, ele nunca teve uma edição igual a outra, ainda quando era na forma de encontro, ele também passava por adaptações de uma edição para outra. Eu acho que isso mostra um pouco do dinamismo, né? E, mais uma vez, a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente procurou fazer um evento mais
um escopo ampliado, né, agregando o público, né, a gente teve espectadores de fora, acho que nunca a gente teve, até pela característica do evento, a gente não teve nunca teve tanta participação externa, né, a gente nunca almejou fazer um evento com inúmeros candidatos, com inúmeros convidados de fora, sabe, aquela coisa de dar um viés de grande evento acadêmico. A gente frisou isso na abertura, né, a ideia é projetar os nossos orientandos, né, acho que a espinha dorsal desse evento são os nossos orientandos, são as sessões de comunicação e as sessões que dialogam, né, com as sessões de comunicação, que no caso, por exemplo, foram essas mesas redondas, e a conferência de abertura, né. Portanto, eu acho que foi um evento que, dentro das nossas possibilidades e das limitações, a gente cumpriu com o que havia planejado, né, aprendemos, né, acho que numa próxima edição a gente pode ter modelos híbridos, né, mesmo que exista a possibilidade de retornar presencialmente, né, tomara que sim, mas a gente pode pensar, né, agregar e construir redes aí, pontes com esse público externo, que teve uma participação que engrandeceu o colóquio, né, as perguntas, a gente notou aqui, né, gente do Brasil todo, alguns em momentos pontuais, alguns rotineiros, sempre mandando pergunta, comentários, eu acho que isso engrandeceu o evento. E um segundo aspecto, que eu acho que eu gostaria de destacar, antes de passar a palavra para o Mauro, é que hoje também é o dia em que a SBPC, né, lançou a Carta de Natal, né, acho que esse documento é emblemático, eu vou inclusive colocar aqui no nosso chat, eu vou colocar o link para ele, acho que é um evento, que é um documento que a gente tem que ler e divulgar, e que vai ao encontro daquilo que eu sinalizei na abertura também, né, foi aí o link para vocês, né. Essa carta de Natal é uma carta que foi aprovada na 72ª reunião da SBPC, é uma carta que é assinada pela Sociedade Brasileira de História da Educação, entre outras sociedades representativas da comunidade científica, né, é uma carta aprovada pela Assembleia Geral dos Sócios da SBPC, e ela traz aqui dados extremamente importantes e preocupantes a respeito da ciência e da tecnologia brasileira, né? E eu gostaria de ler só um trechinho rápido da carta, não cabe ler ela inteira, né? Mas o que diz, vou ler somente o segundo parágrafo, né? É essencial reverter o processo de desmonte do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, resultante da redução drástica de recursos. É inaceitável que novos cortes sejam feitos para 2021 em um orçamento já tão reduzido. Os recursos para investimento no Ministério da Ciência e Tecnologia são de 2,7 bilhões, 34% menores do que os de 2020, e menos de 1/3 do valor de uma década atrás, o que afetará gravemente as instituições de pesquisa. Os recursos para bolsas do CNPq serão 10% menores que os de 2020, já bastante reduzidos em relação a anos anteriores, e 60% deles estão condicionados à quebra da regra de ouro. Para fomento à pesquisa, a previsão para o CNPq em 2021 é baixíssima, 22 milhões, 18% do valor de 2019. O orçamento da CAPES estará 28% abaixo do de 2019, passando de 4,2 bilhões para 3 bilhões. Os recursos diminuíram 10% para as bolsas de pós-graduação e 28% para bolsas da educação básica, em relação a 2020. Os orçamentos das despesas discricionárias das universidades e dos institutos federais, que vêm caindo desde 2016, serão reduzidos em cerca de 17% em comparação com os de 2020. Mais da metade desses recursos estão condicionados, o que gera um sério problema no seu fluxo de liberação. O restante da carta aí dá prosseguimento a essa análise orçamentária, fala de outras instituições de pesquisa, né, IBAMA, ICMBio, a educação básica, a questão da pandemia, o impacto da pandemia na educação básica, enfim, é um diagnóstico
e uma crítica é importante de ser lida e divulgada, né? E eu, para não terminar de maneira muito desalentadora, eu gostaria de destacar também o final da carta, que diz o seguinte: é fundamental que se construa no país um projeto nacional que possibilite um efetivo desenvolvimento social e econômico. Ele deve conduzir a um aproveitamento planejado, racional e sustentável das riquezas e potenciais do país. Há melhoria nas condições de vida da população, a inclusão da saúde e do meio ambiente como componentes essenciais na dinâmica econômica, e a redução das enormes desigualdades existentes. É importante o estabelecimento de programas nacionais mobilizadores em áreas estratégicas, e é fundamental que as políticas públicas para a educação e ciência, tecnologia e inovação estejam integradas em um projeto mais amplo de uma nação democrática, soberana, mais rica e justa, menos desigual e com desenvolvimento sustentável. Não é? Enfim, eu acho que eu destaco aí as considerações desse documento e retomo, né, a nossa sessão de abertura, invocando a necessidade da gente resistir, da gente buscar alternativas. Essa mesa acho que foi muito providencial, né? A gente tem que ver onde é que a gente pode se inserir profissionalmente, onde a gente é mais reconhecido enquanto profissional, enquanto pesquisador, nesse caminho, né, de se tornar um intelectual da educação. Acho que a gente não tem a pretensão de se autodenominar intelectual, mas a gente tem a pretensão de ser, ou de caminhar no caminho da intelectividade, né, como diz o professor Justino Magalhães, né, de fazer da educação um objeto epistêmico, de refletir sobre ela, de fazer a crítica. Então, a gente tem que buscar as alternativas possíveis, né, continuar resistindo, e temos aí um momento emblemático no próximo domingo, que são as eleições, né? Então, votemos consciente, votemos com garra, com perseverança, e continuamos firme aí. Ano que vem, quizá teremos mais um colóquio. Não é isso, Mauro? É isso, Daniel. Faço minhas suas palavras. Ótima lembrança de compartilhar conosco aqui a carta de Natal, né? Promissora, ao mesmo tempo que constata, não é, uma triste realidade que vivemos no nosso país. Ela aponta, sinaliza alguma esperança, não é? A necessidade de desenharmos coletivamente um projeto de nação, né? Mas uma nação inclusiva, né? Não uma nação que exclui, né? Que fomenta a desigualdade, que fomenta a violência, que fomenta o racismo. A gente precisa de um outro modelo de país e de nação. Acho que o que a gente fez aqui, né, Daniel, junto com a comissão organizadora, quero aqui agradecer prontamente o Samuel Robes, o Samir Mustafa, o Eduardo Scarfone, que conosco participaram da comissão organizadora. Quero incluir nesses agradecimentos os mediadores e as mediadoras das nossas mesas de comunicação, alunos e alunas do nosso programa, não é? Alguns deles pela primeira vez, não é? Fazendo a experiência, não é? Da mediação de uma sessão de comunicação. Agradecer muitíssimo em nome do programa de pós-graduação em Educação, História, Política e Sociedade da PUC, em nome do grupo de pesquisa História das Instituições e dos Intelectuais da Educação Brasileira. Agradecer também aos colegas Giancarlo de Carvalho Costa, João do Prado Ferraz de Carvalho, Norberto Dalabrida e Raquel de Cine de Campos, esses 4 colegas que participaram da avaliação dos resumos. E, por fim, agradecer todos os participantes que, de diferentes regiões do país, estiveram conosco nesses 2 dias, não é? Abrilhantando, enriquecendo o nosso evento, não é? E já, Daniel, peço licença, que coordena comigo com o grupo de pesquisa, já adianto, né, Daniel, o convite para que vocês participem conosco de outras jornadas do nosso colóquio, tá certo? Certamente, ano de 2021, não sei de que formato, não é? Híbrido, remoto ou presencial, não é? Mas acho que o remoto, né, Daniel, mesmo que
tenhamos algumas dificuldades técnicas, ele possibilita, não é, um encontro, a aglutinação de diferentes colegas de diferentes regiões do país. Né? Mary Jones acaba de escrever no chat que, se não fosse remoto, ela não poderia participar conosco. Não é? Acho que a gente vai pensar, obviamente, não é? E vamos ver como estará o cenário, não é? O cenário pandêmico do ano no ano de 2021. Quero deixar aqui meu abraço forte a todos vocês, tá certo? Mauro, muito obrigado. Uma última coisinha, além de agradecer a todos e todas como você fez, e eu não vou citar nomes porque não vou lembrar de todo mundo que eu tenho que agradecer, mas eu queria também estender um agradecimento especial a você, né? Você fundou esse grupo, você iniciou essa caminhada e muito obrigado aí por nos acolher. Ano que vem estaremos. Sim, sem dúvida. Eu também acho que devemos avisar os que estão aqui ainda na nossa sala que receberão o certificado, né, Eduardo? Via e-mail, não é? Nós vamos preparar esses certificados para aqueles que, obviamente, participaram dos 75%, não é? Do nosso evento aqui. Muito obrigado, Daniel, pela sua homenagem, porque acho que nós dois fazemos uma excelente parceria, tá certo? E devemos continuar e fortalecer essa parceria, chamando cada vez mais sujeitos para a nossa luta. Ok? Obrigado. Abraço. Podemos desligar aqui? Vamos fazer uma foto aqui rápida. Todo mundo abre a câmera aqui, ó. Como diria o Robson. Que sobrou? O Robson tá aí? Dá para fazer um print aí ou não? O Robson. Dá sim. Peraí, só um instantinho. Não, o Robson está aí, tá atento. Tá aí, tá ativo, pô. Tá em todas. Só precisa abrir sua câmera, hein, Robson? No Meet não dá para a gente ver todo mundo, né? Aqui você coloca no 49 pessoas e... 49? É que agora... dá 3 bolinhas aqui, alterar layout, põe lá aí o botãozinho embaixo, correr até o 49. Vai dar 49 pessoas na foto. Ah, que legal. Nossa, olha só. É o teto de pessoas que podem aparecer. Olha só, agora que eu descobri mais um dispositivo, não é? Olha, se puderem fazer isso, não é? Vamos abrir as nossas câmeras agora, não é? Para tirar um print e registrar o nosso evento, não é? Perfeito. O Robson está fazendo isso, Robson, já? Isso, arrumem o cabelo, passem um perfume, aproveitem, não é? Antes que o Robson desista, não é? Antes que caia a conexão. Antes que caia a conexão. Muito bem, vamos lá. Show. Deu certo. Deu? Deu certo? Deu. Maravilha. Olha, eu estou vendo aqui gente muito simpática do Brasil inteiro. Obrigado, viu, gente, pela participação. Um abraço, Mary Jones, aí do Maranhão. Tá certo? Abraço. Abraço, tchau. Tchau. Eu vou desligar aqui. Tá joia. Vou acompanhar aqui para ser tudo certo, que eu preciso fechar a sala. Samuel fecha a sala? Fecha. Eu acho que avaliando, não, pessoal, foi muito interessante, né? Agora tem uma segunda etapa para começar amanhã, que nós precisamos agora fazer a etapa burocrática, né? Eu preciso dar os links dos vídeos, são 4 vídeos. Eu vou dar o link dos vídeos e a gente vai conferir as listas. Beleza, Eduardo? Eu já mandei os links também. Você mandou para o e-mail do Samuel, de todo mundo ou não? Mandei para o seu e para o Daniel. Mas manda... Eu não sei o que eu vou fazer com aquilo. Eu não sei. Então, nós vamos conversar com o Robson para ver como é que ele vai fazer para transpor isso aí, todo esse material para a representação docente. O que faz é eu para amanhã e tal. No próprio WhatsApp a gente conversa com o Robson,
ou marca um encontro, a gente fala com o Robson para verificar como é que nós vamos operar com esse material. E depois a gente vê As também a listagens questão do grupo do WhatsApp, né, para a gente manter ou não, né, mantém pelo menos por essa semana, para a gente ultimar esses aspectos burocráticos. Aí terminando, acho que dá para encerrar o grupo. Tá bom. Samuel, você fecha a sala aí? Não esquece de fechar a janela, senão chove. Chove e cai água dentro, tá certo? Apaga a luz também. É a nossa vida de professor, né? Fecha a janela, apaga a luz, né? Que acabou a reunião e acabou a aula. Abraço, gente. Tchau, abraço, tchau. Faltou a cerveja, mas fazer o quê, né? É verdade. Tchau.